Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo, no ar mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre a bactéria H. pylori, uma bactéria que pode causar câncer de estômago e se manifesta em cerca da metade da população mundial. Para conversar com a gente sobre a H. pylori, eu convido a gastroenterologista, a doutora Cristiane Nagasako. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Saúde Agora. E eu já começo perguntando: o que é H. pylori? Bom dia, Rúbia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre essa bactéria. Bom, H. pylori é uma bactéria que foi descoberta em 82, descrita aí por dois pesquisadores australianos e que realmente mudou o diagnóstico e o manejo de várias doenças na gastroenterologia. É uma bactéria que ela vive no estômago. Ela desenvolveu alguns mecanismos para sobreviver no ambiente inóspito e no pH muito ácido do estômago. E com isso, ela prefere ficar nessa região, né, e causa aí algumas inflamações que a gente vai comentar aí mais para frente. Correto. Doutora, o ser humano realmente ele é o único hospedeiro dessa bactéria e a maioria das pessoas realmente convive com ela sem que apresente sintomas? Isso, exatamente. Ela prefere, o hospedeiro dela é o ser humano, e aproximadamente 50 a 70% das pessoas têm infecção pelo H. pylori e muitas vezes assintomática. O desenvolvimento aí de sintomas depende de vários fatores. O estômago, ele é o único alvo da bactéria ou essa infecção, né, causada pela H. pylori, ela pode se manifestar em outros órgãos, ou sangue, cérebro, pele, por exemplo? Ela fica preferencialmente no estômago, pode estar no intestino, mas onde ela causa mesmo transtorno é no estômago. Existem alguns estudos envolvendo outros órgãos, mas que seriam ainda estudos que a gente não se aplica à rotina clínica. Correto. Doutora, agora a transmissão da H. pylori, ela existe? E se existe, como é que acontece essa transmissão? Isso. Bom, a transmissão é oro-oral e orofecal. É uma doença infecciosa. Então, a transmissão ela se dá entre as pessoas. E quais os principais sintomas, né, da H. pylori? Como é que a gente diagnostica, né, diagnostica a presença dessa bactéria no nosso organismo? Bom, os sintomas eles são bem variáveis, né? Podem causar a dispepsia, que é popularmente chamada de gastrite, então queimação, sintomas de empachamento, alterações na digestão, desconforto, dor. E como eu disse, algumas pessoas são completamente assintomáticos. O diagnóstico pode ser feito por dois métodos. O método que a gente chama de não invasivo, que são testes que não necessitam de endoscopia, como o teste respiratório e sorologia e a pesquisa de antígeno fecal, e os testes invasivos, que são aqueles que precisam da endoscopia, como o teste de urease e a histologia, que seriam as biópsias. E aí fazendo os testes, né, os exames, e aí acabo comprovando que realmente eu estou com essa bactéria. Como é que é feito o tratamento, doutora? Bom, tratamento, o médico vai avaliar, né, a indicação de tratamento e ele é feito com antibióticos. O esquema que a gente chama de primeira linha, ou seja, de escolha, são 2 antibióticos associados ao inibidor de bomba de prótons. Aí esse tratamento dura 14 dias. 14 dias feito através da medicação, né, do antibiótico. E se caso, após o tratamento, após a medicação, persistir os sintomas, é perigoso que essa bactéria possa evoluir para um câncer de estômago?
Isso. Então, alguns fatores aí estão relacionados à falha do tratamento, né? Essa primeira escolha de tratamento. Uma delas é a aderência, a segunda é a sensibilidade dessa bactéria aos antibióticos escolhidos. Então, atualmente existem testes que a gente pode avaliar se essa bactéria ela é sensível a determinados antibióticos, guiando aí o médico a escolher o melhor tratamento. Certo. E na questão do antibiótico, né, do tratamento com a medicação, a doutora acabou de falar que são 14 dias. Dentro desses 14 dias, é necessário que o paciente faça o uso da medicação no horário determinado pelo médico. Caso ocorra alguma falha, deixe de tomar o medicamento hoje, amanhã não tome no horário correto. Pode ser que o medicamento não seja, o tratamento não seja suficiente e a bactéria crie uma resistência por conta do tratamento feito de uma forma não assertiva? Ah, com certeza, porque o sucesso do tratamento, da erradicação, dependerá dessa, como eu falei, aderência. Então, tomar o medicamento nos horários corretos, continuamente, sem interrupção, durante esses 14 dias. Você me perguntou anteriormente sobre o câncer gástrico, Sim. né? Qual seria o risco? Então, lembrando que, apesar de ser muito frequente o H. pylori infectar 50% a 70% da população, apenas 1 a 3% que desenvolverá o câncer gástrico. Porque o câncer, ele tem outros fatores de risco além da infecção pelo H. pylori, como tabagismo, etilismo, histórico familiar e idade, além do consumo de sal e alimentos muito condimentados. Então, depende aí de fatores da bactéria. Algumas cepas, elas são mais virulentas, e do hospedeiro, que somos nós, seres humanos. Certo, doutora. Agora, essa bactéria, ela está com a gente, ela está no nosso organismo. Costuma-se dizer que essa bactéria ela pode se desenvolver até em uma criança de 10 anos de idade. Isso é mesmo verdade? E os pais eles precisam ficar atentos ao comportamento, à saúde, né, da criança referente à bactéria H. pylori? A infecção, ela é mais frequente na criança, por conta da forma de transmissão, como eu falei, que é orofecal e oro-oral, e a gente sabe que as crianças, elas são muito curiosas, elas colocam tudo na boca, então é muito frequente a infecção na infância, e a prevalência, ela vai aumentando com a idade, né? Então é menos frequente nos bebês, e, por exemplo, aos 10 anos, isso já aumenta consideravelmente, dependendo da região demográfica e das condições socioeconômicas e até das condições sanitárias. Muitas vezes as crianças são assintomáticas, mas algumas desenvolvem sintomas, inclusive úlceras. E é importante, na presença de sintomas, consultar o médico, o pediatra, para avaliar se há necessidade de fazer algum teste diagnóstico. Então, como eu falei, existem testes que não necessitam de endoscopia, que são não invasivos e que podem ser realizados em crianças já a partir dos 6 anos de idade. Importante, então, que os pais fiquem atentos, né, à saúde dos pequenos também. Agora, nós adultos, de repente, eu acho que eu estou com uma gastrite, estou com uma queimação, né, vou tomar um remedinho paliativo, e aí continua nesse paliativo, mascarando, né, vamos se dizer assim, a doença. Quando isso é prejudicial? Tendo sintomas, é importante procurar o médico. Existem alguns critérios para indicar a endoscopia, por exemplo. Então, de acordo com o Consenso Brasileiro de 2018, indivíduos acima de 40 anos que tenham sinais que a gente chama de alarme, ou seja, maior chance de ter uma doença orgânica, perda de peso, sangramento, histórico familiar, aí o médico estará avaliando esses fatores. Então, acima de 40 anos com esses sinais de alarme, está indicada a endoscopia. Já naqueles casos em que
com menos de 40 anos e que não haja sinais de alarme, o médico pode estar optando por pesquisar o H. pylori de uma forma não invasiva, que são esses testes, teste respiratório, antígeno fecal ou até mesmo sorologia, e fazer o tratamento que pode já melhorar os sintomas desse paciente. Correto. Doutor, agora, quando nós diagnosticamos a H. pylori, né, estamos em tratamento, e como é no estômago, né? Existe aí uma dieta específica, uma alimentação que possa colaborar para a melhora? Em relação ao H. pylori, não. Mas em relação aos sintomas de queimação ou que a gente chama de dispepsia, sim. Então, alimentos muito gordurosos, que têm uma digestão mais lentificada, ou uma refeição muito copiosa, isso pode causar mais sintomas. Então, em geral, a gente orienta diminuir muito sal, condimentados, apimentados, alimentos muito gordurosos e fracionar essa dieta, né? Ou seja, é melhor fazer várias pequenas refeições do que uma muito grande e uma ou duas vezes ao dia. Certo. Agora, quando surge aí, né, algo que indica a bactéria presente no organismo, né, que ela já está atuando, nós devemos procurar um médico. O médico específico é o gastroenterologista, correto? Isso. E aí a pessoa chega e vai fazer o quê? Vai falar o quê para o médico? Ah, eu estou sentindo uma queimação. Qual que é o direcionamento que você deixa para a pessoa que está sentindo que algo está errado, mas não conseguiu ainda entender o que está acontecendo? Isso seria o papel do médico caracterizar bem esses sintomas, né? Avaliar o grau, aliás, o tipo e o grau dos sintomas, o quanto isso impacta na qualidade de vida do paciente. Então, muitas pessoas referem que não conseguem trabalhar ou cursar a faculdade ou a escola, se não faltando, perdendo aí a produtividade. Então, são pessoas que realmente aquele sintoma atrapalha muito o seu dia a dia. Então, com isso, o médico vai avaliar os fatores de risco que eu citei, se tem algum histórico familiar, a idade, medicamentos. Então, é importante saber que alguns medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios e o AS, né, clopidogrel, eles podem também causar sintomas. Dentro desse contexto, o médico vai avaliar se há necessidade de indicar endoscopia ou outro teste, vai pesquisar a bactéria e tratar se for o caso. Correto. E qual a dica a doutora deixa para os nossos telespectadores estarem atentos referente a essa bactéria que está presente no nosso organismo e muitas das vezes é assintomático, né? A questão do desenvolvimento da H. pylori. Nós ainda não temos assim uma evidência que no Brasil pesquisar essa bactéria em pacientes assintomáticos seja uma estratégia boa, né? Mas naqueles pacientes que, por exemplo, não sentem nada, mas têm um histórico familiar de câncer gástrico que seja relevante, então este indivíduo ele deve procurar o seu médico para pesquisar a bactéria, porque realmente existe uma correlação forte entre com o histórico familiar e câncer gástrico. Isso nos assintomáticos. Aqueles também que fazem uso, têm indicação de uso de anti-inflamatório, seja por uma causa ortopédica ou cardiológica, esses pacientes, eles também, mesmo assintomáticos, têm indicação de pesquisa da bactéria, já que a associação entre a infecção e o uso desses medicamentos aumenta a chance de ter úlceras pépticas no estômago ou no duodeno. Acho que essas, para os assintomáticos, seriam as principais indicações. E para as pessoas que já foram diagnosticadas, manter aí o cuidado, né, e a consulta frequente com o seu gastroenterologista, seria isso?
Isso mesmo. Aí, para prevenir, né, lembrando que essa evolução da inflamação do estômago para o câncer gástrico é pouco frequente, mas ela pode ser interrompida quando a inflamação ainda é inicial. Já naqueles casos que evoluem para o que a gente chama de atrofia, que já é uma alteração da mucosa do estômago, não temos como reverter, mesmo matando a bactéria, essa possível evolução para o câncer gástrico. Mas a gente tem como fazer uma vigilância, ou seja, fazer endoscopias intervaladas a cada 2, 3 anos, para avaliar se existe alguma lesão de risco nesse estômago. Então é importante fazer o acompanhamento, às vezes mesmo após erradicar essa bactéria. Correto. Doutora, gostaria de agradecer a sua participação com a gente aqui no nosso quadro Saúde Agora. Nós conversamos com a doutora gastroenterologista Cristiane Nagasako. Muito obrigada, doutora. Um excelente dia, viu? Obrigada, bom dia a todos. Gente, falamos sobre a bactéria H. pylori. Então, fique atento à sua saúde, marque uma consulta com um gastroenterologista assim que notar qualquer sinal ou sintoma que possa indicar gastrite ou úlcera. E não esqueça, a prevenção é o melhor remédio. Um grande abraço para você e nós nos encontramos a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas.